Livro 10 Dias em um Hospício. Autora Nelly Bry. Editora Wish. Ano de publicação 2020. 192 páginas. Sinopse. Nelly Bry foi uma corajosa jornalista que aceitou o desafiador trabalho de se internar em um hospital psiquiátrico. Seu objetivo era entender e relatar as torturas e descasos que ocorriam entre enfermeiros, médicos e pacientes, assim como o processo de triagem das próximas internações. Bry descreve que nem todos os pacientes realmente precisavam de cuidados mentais hospitalares, mas todos, sem exceção, eram tratados de forma desumana. A saída? Provar-se mentalmente são, uma tarefa difícil para qualquer pessoa emocionalmente abalada pelo medo. Este livro não é uma ficção e contém relatos de violência, opressão, abuso físico e mental. Gente, eu já sabia do que se tratava o livro quando eu decidi ler. A primeira vez que eu tive contato com essa história foi através de uma série que eu gosto, que se chama American Horror Story. Eu gosto bastante de assistir séries de terror e suspense e coisas sobrenaturais. E essa série é muito boa para quem gosta dessas coisas e tal. E eles separaram, eu não lembro agora se foi a segunda ou se foi a terceira temporada. Eu acho que foi a segunda temporada que eles resolveram contar essa história. Se eu não me engano, o nome da temporada é Até Asilo. E aí conta um pouco da história dessa jornalista. No caso, ela era uma mulher bem-sucedida, era uma jornalista. Ela tinha um bom emprego, ela tinha a vida toda estável. E aí, o jornal, era a revista que ela trabalhava na época, resolveu fazer uma nota sobre o que estava acontecendo no asilo, porque o que estava acontecendo? Muitas pessoas estavam indo para lá sem a necessidade, ou seja, qualquer motivo as pessoas estavam sendo enviadas para lá, e além delas estarem lá sem realmente ter problemas mentais, sem realmente ter precisão daquilo, elas ainda estavam passando por vários tipos de abuso, abuso físico, abuso mental. As mulheres estavam sendo estrupadas, abusadas de todas as formas possíveis. Tinham pessoas que eram pagas para estar, por exemplo, trabalhando lá limpando o local, e eles faziam as próprias pessoas que estavam internadas e que estavam melhores assim da cabeça fazerem todo o serviço de faxina, de limpeza, às vezes até olhar as outras pessoas que estavam internadas em situação piores. Então, assim, era realmente muito, muito complicado. E uma coisa que também revolta nessa história toda é saber o quão fácil foi para jornalista, né? Para Nelly conseguir entrar lá sem realmente estar precisando, gente. Ela conta desde o início do livro que teve um dia que ela teve uma reunião de trabalho, o chefe dela falou que precisava fazer a matéria e que ela teria que se infiltrar lá naquele lugar para poder dizer qual eram as situações reais do local. Ela aceitou, mesmo sabendo que ia ser muito difícil, a situação toda que ela iria viver lá, que provavelmente ela iria sair traumatizada, porque é impossível você entrar num lugar, ver todas aquelas perversidades e sair são, sabe? Então até mesmo as pessoas que são clinicamente saudáveis entram lá e saem com algum problema, sabe? Tem uma parte do livro, eu vou ler uma parte do livro para vocês, que é a parte em que ela tá esperando para poder entrar e tudo mais. Ela tá super nervosa. Detalhe, né, que depois dessa reunião que ela teve, ela foi para casa, ela fez uma mala com algumas poucas coisas, e aí ela decidiu dar os primeiros passos para conseguir fazer as pessoas acharem que ela estava louca. A primeira coisa que ela fez foi se afastar do local da casa dela, porque ela não queria ter contato com amigos, família,
até mesmo para o plano não ir por água abaixo. Então ela tinha que ir para um local que ela não era conhecida e ela resolveu ir para um pensionato que era assim uma pensão de pessoas bem humildes mesmo, e era super barata, a comida era péssima e tudo mais. E ela quis ficar lá para poder ter provas de pessoas que viram que ela realmente não batia bem da cabeça para ela conseguir ser internada. Então ela conseguiu ir para essa pensão, ela pagou a primeira e, se eu não me engano, a segunda noite. E aí ela começou com comportamentos estranhos, do tipo falar coisa com coisa, passar a madrugada inteira acordada, olhando pro nada, fazer comentários do tipo que tem medo que alguém mate ela, que as pessoas são muito perigosas, que não entendem porque as pessoas procuram trabalho, porque ninguém devia trabalhar, porque trabalho é uma coisa ruim, lembrando que as pessoas que estavam lá eram pessoas realmente necessitadas e que faziam até bicos para conseguir uns trocos e conseguir pagar para passar a noite lá, para dormir e para comer, entendeu? Então você imagina, as pessoas numa situação super difícil e vai uma doida para lá que não quer comer e não quer dormir, reclama de tudo e fala coisas assustadoras do tipo que pessoas podem resolver matar ela ou matar todo mundo e coisas assim. Então, em pouquíssimo tempo que ela estava lá, as pessoas da pensão ficaram com muito medo dela. Chegou ao ponto das mulheres que dormiam todas num quarto não quererem dividir o quarto com ela. E a dona da pensão ter que tomar uma providência de chamar a polícia, porque ela não tinha coragem de expulsar, ao mesmo tempo que ela estava ficando já assustada também com os comportamentos da Nelly, que deu um nome falso, obviamente. Ela também sabia que não podia deixar aquela mulher lá na pensão, porque senão acabaria mandando todas as outras que estavam pagando para ficar lá e irem embora. E aí ela consegue chamar a polícia. A Nelly começa a se comportar de forma estranha também, na frente da polícia e tudo mais. Desculpa pelo barulho, gente, eu moro num lugar muito movimentado. E aí ela finalmente consegue ser levada para o hospício. E assim, a avaliação deles, gente, a avaliação deles foi assim muito breve, sabe? Nem olharam na cara dela direito. Ela falou que era estrangeira, eles acreditaram, mesmo ela não tendo sotaque, mesmo ela não tendo assim aparência diferente das outras pessoas, mas acreditaram em qualquer coisa que ela falasse. E de novo ela ficava demonstrando confusão mental. Ela ficava falando que perdeu uma mala, sendo que assim, ela ficava falando de objetos que ela tinha perdido que nem tava com ela. E ficava pedindo para as pessoas procurarem com ela só para poder realmente parecer ser doida e as pessoas acreditarem que realmente ela não tava realmente que ela tava precisando de ajuda. Bom, agora eu vou ler uma parte do livro para vocês. Nunca estive tão cansada quanto quando estava sentada naquele banco. Várias pacientes se sentavam sobre um dos seus pés ou de lado para variar, mas sempre instruídas a ficarem eretas. Se falavam, eram repreendidas com ordens de calar a boca. Se queriam andar por aí a fim de tirar a rigidez do corpo, eram instruídas a ficar sentadas e ficarem quietas. O que, exceto a tortura, produziria insanidade mais rápido do que esse tratamento. Aqui está um grupo de mulheres enviadas para serem curadas. Eu gostaria que os médicos especialistas, me condenando por minha ação, a qual provou a capacidade deles, pegassem uma mulher perfeitamente sã e saudável, trancafiasse e fizessem-na ficar sentada das 6 às 20 horas em bancos retos, não permitindo conversar e nem se mexer durante todas essas horas. Se não dessem nada a ela para ler, e se não a deixassem saber nada do mundo ou que ocorre lá fora, dessem a ela comida ruim e tratamento severo e observassem quanto tempo levaria para deixá-la louca. 2 meses a tornariam uma ruína, mental e fisicamente. E assim, essa nem é uma das piores partes do livro, para você ter noção.
Como eu disse já no início da resenha, teve abusos de tudo quanto é tipo. Então você imagina uma pessoa ser obrigada a sentar num banco reto, sem apoio, a pessoa ter que ficar toda hora corrigindo a posição das costas, a pessoa não poder falar, não poder se mexer, não poder interagir com as pessoas à volta, não saber informação de nada do lado de fora, comer uma, no máximo 2 vezes ao dia, pouca comida, a quantidade da comida era pouca e era horrível. Tomando às vezes medicamentos pesados que nem eram necessários serem tomados, mas eles davam mesmo assim para as pessoas, tendo abuso físico no sentido das pessoas apanharem. Os enfermeiros, os guardas de lá às vezes se divertiam batendo nas pessoas, seja porque, sei lá, queriam descontar alguma coisa neles ou porque a pessoa estava chorando. Se você chorasse, você apanhava. Se você conversasse, você apanhava. Se você fizesse basicamente qualquer coisa, sei lá, tentasse andar porque estava cansado de ficar sentado, eles iam lá e eu mandava você sentar, e se você não sentasse, eles iriam lá te bater. Abuso também sexual muito frequente, principalmente nas mulheres mais jovens e mais bonitas, mas o que não impede também de até mulheres idosas estarem nessa situação, porque eles faziam isso até com pessoas idosas e deficientes. Outra coisa também, a questão do banho. O banho, todas elas tomavam banho na mesma tina de banho, ou seja, era muitas mulheres, eu não lembro agora o número exato, mas eu vou chutar aqui, sei lá, eram 46 mulheres para tomarem banho em uma banheira e eles não trocavam a água, ou seja, até chegar a última, a água estava imunda e além da água estar super suja, a água era extremamente fria, esses banhos eram super cedo. Então, era muito comum as mulheres ficarem doentes, ficarem fortemente gripadas, terem pneumonia e várias morrerem até mesmo de pneumonia, tá? Porque além da água fria, não tinha toalha para todas. Então, assim, eram pedaços de pano que eram usados como toalha e até chegar a última pessoa a se secar, aquele pano já estava encharcado. Então, a pessoa que fosse tentar se secar com ele, a pessoa continuava super molhada. Fora que algumas pessoas tinham doenças de pele, tinham machucados abertos, feridas, furuncos, espinhas. Então você imagina essas secreções saindo na água e algumas até com doenças contagiosas e as outras tendo que se enfiar naquela água suja e se secar com o mesmo pano. Então assim, acabava passando mais doenças uma para as outras, sabe? Gente, é cada coisa assim que você lê e não é impossível você não ficar incrédula que caramba, isso realmente aconteceu, sabe? Porque se fosse um livro de ficção, a gente já ficaria revoltada, a gente já ficaria com raiva, a gente já tentaria, sei lá, arrumar uma forma de entrar no livro para ajudar aquelas mulheres. E aí você pensa que caramba, isso realmente aconteceu. E o mais assustador disso tudo é que não era uma coisa escondida, muitos sabiam do que acontecia lá e ninguém fazia nada. E as próprias pessoas que enfiavam familiares lá faziam isso sem se preocupar com a pessoa, entendeu? Era literalmente uma forma de se livrar das pessoas. Algumas mulheres estavam lá porque, por exemplo, eram casadas, o marido não queria pedir divórcio porque era uma vergonha na época, eles preferiam falar que a mulher estava louca, enfiar no asilo e ficar com a amante, por exemplo, ou quando tinha guerra por herança, né, divisão de herança, e aí queriam se livrar de uma pessoa, eles iam e enfiavam a pessoa lá, enfim, vários motivos, até mesmo mulheres que, por exemplo, não tinham se casado e aí eram consideradas vergonha para a família, eles inventavam que a pessoa tinha algum problema mental, que eram histéricas, que tinham depressão, alguma coisa assim. Naquela época não existia a palavra, não existia a depressão, né? Tinha doença, mas não era com esse nome. Então, assim, era muito difícil. E eles também não tinham separação, porque ficavam pessoas que não estavam doentes com pessoas que estavam doentes, e dentre as pessoas que estavam doentes, tinham pessoas que tinham que ficar isoladas porque tinham um comportamento extremamente agressivo, e eles deixavam essas pessoas com comportamento agressivo com as outras, às vezes que não tinham nem como se defender, e ocorria muito das pacientes uma acabarem machucando muito a outra, sabe, a ponto de quase morrerem.
E acabavam que eles viam, né, o hospício como um lugar para mulheres que não se encaixavam na normalidade do cotidiano, né? Um local que elas podiam ser simplesmente abandonadas e esquecidas. E isso foi uma coisa que deixou a Nelly muito mal, sabe? Por ver nitidamente ela, né, com o olho clínico dela, porque ela é uma pessoa muito observadora. Isso é uma característica, tá, das pessoas, tanto de pessoas que fazem psicologia quanto pessoas que trabalham com jornalismo, de serem muito observadoras, né? E aí ela conseguia ver nitidamente que tinham muitas mulheres lá que estavam lá só porque foram abandonadas pela família e não porque realmente precisavam estar lá. A ideia de fazer esses relatos, ela conseguiu ela conseguiu imprimir na matéria todos esses horrores e na época tinham falado que iriam tentar melhorar as coisas. Sendo que assim, gente, sinceramente, eu até acredito, né, que possa ter melhorado alguma coisa ou outra, como por exemplo, esse hospício, ele chegou a ganhar roupas, né, para as pacientes, toalhas, chegou a informar que melhorou a alimentação. Alguns funcionários, né, enfermeiros e seguranças que estavam envolvidos nesses casos, que foram denunciados por maus tratos e abusos, chegaram a ser demitidos, mas a gente sabe que mesmo assim isso existe e que isso não é uma coisa tão distante, porque muitos lugares, os asilos de hoje, as casas, né, essas clínicas de reabilitação, todo mundo sabe que as pessoas que estão lá, que estão doentes, com depressão, com ansiedade, ou pessoas que se internam nesses lugares porque tem algum problema de vício, por exemplo, são muito maltratadas e muitas vezes elas realmente apanham e são abusadas até hoje. Eu tenho um relato de uma pessoa próxima a mim que chegou a ficar em uma casa de reabilitação e ela sofreu pra caramba. Ela só não passou por tudo que as outras meninas estavam passando porque ela conseguiu subornar algumas enfermeiras e conseguiu não ficar totalmente sozinha. Porque já tinha ocorrido no local que ela ficou, até mesmo de meninas engravidarem lá. E, gente, eles separam por ala. Então, assim, não tinha como um local, uma clínica de reabilitação que é separada por ala, ou seja, não ficam homens e mulheres misturados, aparecer grávida estando internada lá há bastante tempo. E fora outras coisas absurdas também, que a gente sabe que acontece até hoje. Então, assim, é uma coisa muito triste. Eu acho que esse livro tem uma grande importância até hoje por isso, porque não é uma coisa que aconteceu muito lá atrás, sabe? É uma coisa que, se a gente for realmente ver a fundo, acontece até hoje e que precisa sim denunciado. Essas pessoas realmente precisam de ajuda. Eu acredito que as avaliações para as pessoas serem internadas deveriam ser avaliações melhores, para as pessoas não ficarem sendo internadas sem realmente estarem precisando. E as pessoas que realmente precisam de ajuda serem realmente acolhidas, sabe? Tomar as medicações que realmente precisam, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono e não sendo abusadas, sendo medicadas de forma incorreta e todos os outros abusos que vocês já podem imaginar. Eu gostei muito do livro, o livro é super bem escrito, ele é fácil de entender. Ele não é muito grande, como eu disse, ele só tem 192 páginas, então é um livro que você consegue fazer uma leitura mais rápido. Como eu disse, esse livro ele é totalmente verídico, ele realmente aconteceu. Os relatos do livro também são reais, é realmente o que a Nelly passou na carne dela quando ela ficou presa lá no asilo. O nome do livro é 10 dias no hospício, porque ela ficou 10 dias no hospício, entendeu? Foi o tempo que ela conseguiu ficar lá dentro e observando tudo. Detalhe que em pouquíssimos dias os próprios médicos que estavam lá foram percebendo que ela realmente não precisava estar lá, entendeu? Então por isso que não teve tanta dificuldade assim dela conseguir sair, até porque era uma coisa acordada com o local que ela trabalhava, então eles conseguiram tirar ela, né? Porque
Ela foi muito corajosa, gente. Sinceramente, ela foi muito corajosa, porque você imagina se as pessoas não vão lá para tirar ela depois e ela acaba ficando presa lá até o final da vida, que nem muitas ficam. E ela falou que para ela foi um alívio o dia que ela saiu, sendo que ao mesmo tempo ela saiu com o coração partido de deixar aquelas mulheres para trás, principalmente as mulheres que ela sabia que não estavam doentes e estavam lá dentro. É uma leitura que vale super a pena, ele faz refletir bastante na vida e faz a gente refletir bastante nas injustiças que acontecem. Às vezes acontece ali na frente do nosso nariz e a gente não percebe. E o quanto é importante a gente denunciar esse tipo de coisa para tentar ajudar as pessoas, sabe? Tentar fazer a sociedade se tornar um lugar melhor para todos. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal. Boa leitura e até o próximo livro.